Olá, bordadeiras! Por acaso vocês já fizeram bordado usando um pente ou uma colher ou ainda um alfinete? Hoje você vai fazer? Como você já viu no título, hoje a gente vai falar sobre bordados muito esquisitos. Geralmente eles chegam em vídeos no nosso WhatsApp, ou então um videozinho que você vê no Pinterest, você salva e pensa, um dia eu testo para ver se dá certo. Hoje é sobre isso, a gente vai testar e ver se dá certo. Vamos começar com um ponto que usa um alfinete para fazer. Ele é muito lindinho, olha só. Como não tinha nome, eu me senti na liberdade de batizar de ponto flecha. E aí vocês vão reparar que eu não vou ficar olhando sempre para a câmera, porque eu tô assistindo como faz o ponto junto com vocês. Então eu preciso olhar aqui o meu retorno pra gente comentando junto. Fechado? Para começar, que eu já achei bem difícil de colocar o alfinete no tecido no bastidor. Então, se eu fosse você, eu colocaria o alfinete no tecido sem o bastidor e depois colocava tudo no bastidor. E aí a gente começa riscando. O risco é meio que a largura da flecha que você vai fazer, da peninha da flecha. Então, você coloca metade para um lado, metade para o outro, diminui para baixo como se fosse um trapézio. E pode unir as pontinhas que vai dar bom. Comecei com a cor 247 da Círculo, com todos os fios da meada e um nozinho de costureira na ponta. E aí o que você vai fazer é um ponto cheio, não tem muito segredo não. Vai de um lado para o outro e inclui o alfinete no seu bordado. Tá ficando torto. Vamos embora? Daí agora eu deixei a linha que sobrou do ladinho para eu fazer o acabamento só quando eu terminar. E peguei a minha segunda cor, que é a 1025 da Anchor. Lindíssimo esse vermelho, deslumbrante. E por que eu mudei de cor? Porque a gente tá fazendo, ó, uma flechinha bicolor. Poderia ser uma cor só também, mas eu quis usar. Seguimos com ponto cheio, todos os fios da meada e um nó de costureira. E aí naquele buraquinho que ficou no começo, que eu tava fazendo meio torto e aí as linhas acabaram se distanciando, eu voltei com essa cor 2 e fiz um pontinho ali e achei que ficou um charme. Vocês gostaram? Eu gostei. E vamos fazer o acabamento super simples, um nó, passa por baixo de tudo, corta. E aí agora eu vou pegar aquela outra linha que eu tinha deixado do lado para fazer o acabamento só quando eu fosse pro avesso, né? Aí eu pego ela, botei na agulha, faço meu nozinho, deslizo por baixo de tudo que já foi bordado e tá feito também. Eu não vou tirar esse fiapo daí não? Não tirei. E agora a parte mais difícil de todas, que foi tirar este alfinete do tecido. Gente, foi muito difícil. E é assim mesmo, tem que passar por dentro de tudo que já foi bordado. Nessa hora eu já tava suando, já tinha levantado da cadeira. Mas é isso, o lance é ter um pouco de jeitinho e muita paciência e vai rebolando ele aí até que você tira. E era isso que a gente queria, essas linhas flutuantes pra gente poder passar embaixo e segurar para ser a peninha da flecha. Agora eu tô usando a cor 374 da Anchor, só 2 fiozinhos na agulha e novamente nó de costureira. Passei por baixo de tudo. Você viu que eu entrei um pouco dentro do que foi bordado para terminar o ponto? Eu achei que não foi muito boa ideia não. Se eu tivesse feito mais para baixo esse ponto, dado um pouquinho até mais de espaço, ia ficar uma flecha mais bicudinha para baixo, sabe? Do jeito que ficou aí, eu achei que ficou parecendo uma borboleta quase. É bem bonito, dá até pra usar pra fazer borboleta, né? Mas eu mudaria isso na segunda vez que eu fosse fazer. Ah, e é bom já dizer também que todos os pontos desse vídeo eu tô fazendo pela primeira vez com vocês. Então não é como se eu já conhecesse o que eu tô fazendo. Tem coisas que eu mudaria nos próximos. E aí fiz um pontinho a mais, porque é o ponto flecha. E terminei ali com um pouquinho de ponto cheio para fazer a pontinha da nossa flecha. Eu amei. Esse é o meu favorito de todos.
Dá pra fazer flecha, borboleta. Pra mim, ele lembra também uma tulipa, talvez fosse feito inteiro da mesma cor. Então já temos o nosso primeiro ponto dos pontos mais estranhos do bordado livre, que foi o ponto flecha, que eu amei, achei um pitalzinho. Apesar de ser difícil tirar o alfinete, ele é gostosinho de fazer. Vamos de segundo ponto, que é o caseado circular. Esse é um ponto bonito? Não. É um ponto feio? Não. É um ponto esquisito. Geralmente as pessoas colocam uma pedraria aqui no meio, que fica um botãozinho como se isso aqui fosse a flor. Eu não sei qual é a minha opinião estética sobre o uso desse ponto, mas vamos juntas. Seguinte, vamos precisar de um risco para fazer esse ponto. Eu tô riscando com a minha caneta térmica e usei uma moedinha de 50 centavos para riscar materiais que temos em casa. Aí vocês estão vendo que o meu tecido já tá no bastidor, porque eu gosto de riscar assim, que aí ele já fica mais retinho, mais estável. Depois eu viro o bastidor para o risco ficar do lado de fora. E aí a gente precisa marcar o meio da nossa moeda e algumas fatiazinhas assim de pizza, para depois servir como referência para o bordado. Eu gosto de sempre fazer desse jeito, que é divide no meio, depois o meio do meio, e aí o meio do meio, meio do meio, que é mais fácil de manter a proporção certinha. Para esse ponto, estou usando a cor 1006 da Anchor, que é outro vermelho maravilhoso. Parabéns, Anchor, pelos lindos vermelhos. De novo, estou usando 6 fios. De novo, estou usando nó de costureira. E aí não tem segredo. Se você sabe fazer o caseado, você sabe fazer o caseado circular. Inclusive, se você não souber, tem vídeo aqui ensinando. Porém, minhas caras, foi neste momento que eu percebi que esse ponto é delicioso de fazer. Eu não sei qual é o lance. Bordar caseado eu já acho bom, mas esse caseado circular é muito facinho, é muito gostosinho, é rapidinho. Eu bordaria uma colcha inteira só com esse ponto. Eu achei ele assim tão gostoso de fazer que eu tô até achando bonito já. E tem seu charme, vai? E também não estou aqui para mentir para ninguém. Esse ponto é o mais fácil de todos e eu peguei ele porque eu já tinha ponto muito difícil para fazer, então eu quis aliviar um pouco a minha, mas ainda me surpreendi porque ele é muito delicioso de fazer, eu não imaginei que seria. E olha que avesso lindo! Nossa, apaixonei nesse avesso, que fica um grande asterisco. Gosto de avesso bonito. E é isso, o ponto que eu passaria minha vida toda bordando. Lindinho. Aqui nesse meu vocês podem perceber que não ficou tão igualzinho, né? Porque a linha de meada foi abrindo e dá uma sensação de que um gominho é maior que o outro. Se você fizer com uma linha torsal ou perlê, ou qualquer linha que seja fio único e indivisível, vai ficar mais certinho, mais perfeito. Mas eu gosto assim, um pouquinho de movimento. Se eu disser que o nosso terceiro ponto é uma borboleta que se faz num pente, vocês acreditam? É melhor acreditar. Que vamos fazer esta borboletinha aqui, que no final eu achei até bastante simpática. Então é o seguinte, a gente vai precisar de um pente. Aqui eu tô usando este azul da Círculo, que é o 636, um azulzinho bem lindo. E aí você deixa um rabicozinho sobrando, conta 10 dentinhos do seu pente e vai fazendo voltas nesses 10 dentes do pente. No tutorial que eu tava assistindo, a moça fez só 5 voltinhas, mas o meu com 5 voltas estava tão mais magrinho que o dela, daí eu fiz mais algumas, acho que eu fiz 6 ou 7. Aí vamos lá atrás e só dá um nozinho à mão. Você vai precisar de toda a destreza do mundo para fazer esse nó, é bem ruim de fazer. E a moça nem tava com o pente preso em algum lugar igual eu tô aqui, que eu prendi o meu pente no suporte do bastidor. A moça estava com o pente na mão. Habilidade é uma coisa bonita de se ver, né? E aí, para as asinhas menores da nossa borboleta, a gente pula um dentinho de cada lado e continua fazendo voltinhas.
Estou usando o 247 da Círculo. E você faz o mesmo número de voltas que você fez na volta grande para ficar bem certinho, bonitinho. Acho que são 7 no meu caso. Mais um nó, muito difícil dar esse nó, mas dê esse nó bem dado, que ele é importante. Pode cortar. Agora a gente vai usar a linha 308 da Anchor, que é uma cor muito maravilhosa, um mostarda muito rico. E aí estou usando 2 fios dobrados ao meio, ou seja, 4 fios para fazer o acabamento de nó invisível, tá? Muito importante que não seja o nó de costureira agora. Porque vejam, a gente vai contar 5 dentinhos, entra com a agulha do avesso para o direito, vai do outro lado 5 dentinhos também e passa dentro da argola do nó invisível, lá embaixo e puxa pra caramba para ficar bem apertado. Agora a gente vai pro avesso e passa só na metade das voltas para puxar bem de um lado. Me embananei ali, parece. Vai, Vanessa, força. Aí, puxa bem. E agora a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Dá a volta e puxa bem. Para agora a gente poder fazer um nozinho. Poderia estar pronto só com esse nozinho? Poderia, mas eu me senti insegura e fiz mais um. Não tá uma borboleta muito da bonitinha no pente? Eu achei que ela fica mais bonita no pente do que no tecido. Aí a gente puxa e bora aplicar no tecido no bastidor. Aí eu tô usando aquele mesmo tom de mostarda maravilhoso, só que agora com os 6 fios da meada e um nó de costureira. Por quê, gente? Porque desgraça pouco é bobagem. A gente vai prender essa borboleta com o ponto rococó. Eu já sofro para fazer rococó, imagina pregar um negócio com rococó. Mas vamos junto. Dá um espaço menor do que o corpinho da borboleta para o nosso rococó ficar bem assim arredondado em cima dela. E aí, dá-lhe volta. Muita voltinha, porque tem que ser maior do que o espaço que você deixou embaixo de um ponto até o outro. A hora que você tá chegando perto do tecido, passa a borboletinha dentro pra gente segurar ela bem. E aí, ajeitinho e paciência. Vai puxando e ajeitando, puxando e ajeitando. Aí eu comecei a acreditar que ia dar certo, fui ficando feliz. Olha só. É meio fofa, né? Vamos pro avesso, né, pra vocês verem, mas é um avesso de rococó, que é sempre um avesso bonito, na minha opinião. Fica só um ponto e um nó. E aí, por mim, podia acabar aqui já tava legal. Mas no tutorial da moça, eu nem vi a cara dela, nem a voz, eu só vi os dedinhos dela trabalhando. Mas no tutorial dela, ela fazia as anteninhas com um ponto reto e um nozinho francês na pontinha de cada uma. Então eu vou seguir essa receita até o fim, né? Daí eu usei só 2 fios na agulha, nó de costureira. Acho que talvez pudesse ser só um fiozinho e fiz um nó francês com só uma voltinha na agulha para ficar mais delicado. Acho que as cores e essa anteninha com a bolinha deu uma infantilizada, que não é bem uma estética que eu gosto sempre, a não ser que seja realmente para coisas infantis. Mas eu acho que vale a pena a gente prestar um pouco mais de atenção nesse ponto, porque eu acho que ele não é esse bordado de você olhar assim super de perto, vendo os detalhes. Ele é uma coisa mais de efeito, sabe? Isso a gente até sempre fala nos cursos, que você pode pegar o seu bordado e dar, assim, ó, a distância de um braço para olhar para ele. Que aí você não fica tão apegada nos detalhes, que às vezes os detalhes não são importantes. Se for numa roupa, por exemplo, que as pessoas vão sempre ver meio de longe. E eu acho que esse ponto tem meio que esse efeito, assim, ele meio de longe, ele é mais interessante, mais bonito do que de perto. Então eu acho que ele ficaria muito bom em roupas. Provavelmente se fosse fazer pra mim, eu faria com cores mais sóbrias. Mas no final das contas eu gostei dele. Fiz ele mais por curiosidade do que por beleza.
no fim achei interessante. Essa daqui, que é o nosso quarto ponto, eu encontrei com o nome Flor de Fantasia. E sinceramente eu peguei esse pra gente fazer porque eu achei que a execução era muito diferente. Porque se faz primeiro uma tela e depois se borda só sobre essa tela sem usar o tecido. Mas depois que ficou pronta, eu achei ela muito maravilhosa. Muito maravilhosa. A gente precisa de um risco. O meu eu fiz à mão livre. E assim, não é importante a quantidade de pétalas que você tem. Só é importante que ela tenha esse formatinho assim, ó, pra dar certo. Tá bom? Daí você precisa fazer essas listras na pétala. Agora, depois que eu já terminei, eu percebo que eu não deveria ter usado todos os fios da linha de meada. Inclusive, eu usei o 563 da Círculo, que é um azul bem bonito. Eu devia ter usado menos fios, talvez 3 seria o ideal, porque a minha flor é meio pequena para essa quantidade de fio, acaba ficando meio pesado. Porque o lance é o seguinte, estou do futuro e posso mostrar a vocês. Essa pétala daqui, ó, tá vendo? Eu fiz com 8 listrinhas, que eu achei que ficou a mais linda de todas. Essa que a gente tá fazendo no vídeo é essa aqui, ó, que foi feita com 1, 2, 3, 4, 5 listrinhas, que eu achei menos bonito. Mas essa aqui foi realmente muito difícil de fazer, porque ficava muito fio, sabe? Então acho que se fossem menos fios, daria pra fazer com mais conforto e ficaria mais bonito, mais delicado também. Para fazer com esse tanto de fio, só se fosse uma flor maior. Aí você faz essas listras, chegou no topo, vou narrando junto com vocês. Aí a gente passa sempre com a bundinha da agulha, apontando para fora da pétala, uma vez só na listrinha de cima. Agora a gente vai pegar as duas listrinhas sempre apontando para fora da pétala. Puxa, mas cuidado para não enforcar o seu pontinho reto aí que tá embaixo. Daí agora a gente passa mais uma vez sempre com a bundinha da agulha, que é para não correr o risco de espetar nada embaixo de tudo. E agora, a terceira passada, a gente passa embaixo só da última listra. Deu para entender? Vou falar de novo a de baixo. Para começar um andar novo, a gente vai lá e busca uma listrinha mais para baixo e passa por baixo da de cima, sempre apontando para fora da pétala. Faz isso uma vez. Cuidado para não estrangular. A gente vai passar mais uma vez por baixo de tudo. E na terceira vez, a gente passa por baixo só da que tá mais para baixo. Acho que agora deu para entender, né? Se não der, assiste de novo. Ou fica olhando atentamente que uma hora você pega também. E é isso. Daí, terminando um lado, a gente passa pro outro lado e faz tudo idêntico. É trabalhoso, não chega a ser demorado, fica esse avesso aqui, ó, bem bonito, eu acho bonito. E também existe a possibilidade de você preencher aqui dentro. Quando a pétala é maior, dá pra fazer várias camadinhas dessas, com esse jeito de voltinhas mesmo, então fica bem interessante, tem mais várias ramificações para esse ponto. Flor de fantasia. Adorei, achei muito lindo. Também acho que é um ponto legal para fazer com linha que tem fio indivisível, torsal, perlê e tal. E agora, por último, o ponto que é feito usando uma colher. Esse ponto causou lá nos stories, porque eu dei uma mostradinha antes por lá. Mas assim, eu queria pedir para vocês deixarem a expectativa a respeito desse ponto, assim, ó, lá embaixo, lá no chão, no pé. Porque ele é muito esquisito mesmo, realmente. Ele faz jus ao título do vídeo, que ele é apenas um ponto estranho. Eu vejo muito esse ponto no Pinterest, o Pinterest sempre me manda, eu sempre tive vontade de fazer, porque ele parece ser muito divertido. Então agora chegou o momento. Vamos lá. Você vê que já começa errado, né? Que o risco tem que ser sua colher. Não dá pra você fazer um outro risco, tem que ser o formato da sua colher. Então eu estou aí com a minha linda colher dourada para riscá-la.
E aí você risca e na parte que seria o pescocinho da colher, você termina com a sua caneta térmica de cabeça, assim, de imaginação. E aí você precisa preencher tudo isso que você riscou. Eu optei por preencher tudo com nó francês, com 6 fios da meada. Nesse nó francês, assim, bem volumoso, que eu acho bonito. E eu tô usando novamente a cor 308 da Anchor. Feito isso, o preenchimento de base, agora a gente volta com a colher em cima desse bordado que foi feito. Aliás, eu fiz nó francês, mas poderia ser ponto cheio, pintura de agulha, poderia ser exatamente o que você quisesse, rococó, mas eu fiz nó francês. E aí você vai fazer um ponto cheio cobrindo a colher. Na verdade, eu fiz aqui o ponto light. A diferença entre o ponto light e o ponto cheio é que o ponto light, em vez de você dar a volta pelo avesso até chegar do outro lado, você sai exatamente do lado da onde você entrou. Assim economiza bastante linha. E nesse caso eu queria economizar porque eu já estava gastando linha demais para cobrir essa colher. Em alguns momentos ficou meio tortinho, mas eu já sabia que isso não era uma coisa que eu precisava me preocupar. Eu tô usando essa cor que é também maravilhosa, que é a 236 da Círculo. E é isso, terminou de cobrir a colher, você faz o seu nó. Essa próxima parte, que é a finalização, é feita com estilete. Eu acho que deve ser muito mais gostoso fazer com estilete, mas infelizmente não achei o meu, procurei a casa inteira, não estava em nenhum lugar. Então fiz com a tesoura mesmo, né? Porque tem que concluir de alguma maneira. E aí eu tive que encontrar um espaço entre a colher e o ponto e cortar tudo até o fim. Se fosse com estilete, ia ser muito mais fácil, porque seria só firmar o estilete na colher e passar tudo. Qual é o risco de riscar a colher? Essa colher aí, inclusive, eu não gostaria de riscar. Enfim, é isso. Você vai abrindo, tec, 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 tec até o fim. A ideia é que você faça uma linha reta e o resultado é esse. Fica uma flor assim, tridimensional, né? Tem algo que lembra uma vulva, né? Eu acho que eu teria gostado mais desse bordado se eu tivesse bordado uma vulvinha aqui dentro, um clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, os orifíciozinhos, e isso aqui fosse um pelo de repente, acho que eu ia gostar mais. Porque assim, eu não vi vantagem em fazer todo esse corre com a colher para ter só uma franja, que é na verdade a mesma franja que a gente aprendeu a fazer no ponto pompom, vou deixar um card, e no ponto tassel, card também. Então, não sei, achei um pouco desnecessário, achei que carece de beleza. Enfim, é um ponto criativo, é um ponto divertido de fazer, legal fazer uma vez. E é isso. Nosso quinto ponto mais estranho do bordado livre. Se você quiser aprender a bordar pontos que não são nada estranhos, pelo contrário, são pontos muito clássicos do bordado livre, conheça o curso de bordado livre para iniciantes do Clube do Bordado. Nesse curso a gente ensina tudo para quem está começando, até assim, segurar na agulha, como tira o fio da meada. Fica tranquila que tem todas as técnicas para quem não sabe absolutamente nada de bordado. Se você quiser saber mais, tem link aqui na descrição. Esse vídeo não tem a proposta de tutorial, não é para eu ensinar vocês a fazer. Então, se vocês quiserem alguma dica mais especial sobre algum desses pontos que foram mostrados, por favor, deixe nos comentários. E eu quero saber se vocês têm mais alguma lista de top 5, alguma coisa de bordado que vocês gostariam que a gente fizesse vídeo. Por exemplo, top 5 pontos mais tradicionais do bordado livre, que a gente poderia colocar assim um ponto palestrina, que a gente sabe que as senhoras mais tradicionais do bordado amam. 5 pontos mais difíceis de usar do bordado livre. Não sei se vocês já repararam, mas em livros de bordado tem muito ponto que meio que faz barrado, assim. E eles são lindos, mas como a gente não borda mais tanta toalha, eu acho super difícil de achar um uso para eles. Pode ser um vídeo interessante.
Ah, uma ideia também poderia ser os 5 pontos favoritos de cada uma das bordadeiras do clube. Ou então 5 pontos de bordado para iniciantes. Por aí, vocês entenderam o espírito. Deixa aqui nos comentários e a gente se vê na semana que vem. Até lá!